Bom dia, paz do Senhor, que esteja conosco aqui, com vocês que estão assistindo, com cada um de nós. Eu quero iniciar orando, agradecendo a Deus por mais uma manhã. Obrigado, querido Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, de estarmos na Tua presença, que o Senhor está conosco e que o Senhor esteja falando a nós, Senhor, mais uma vez, através da Tua palavra, da Bíblia, Senhor. Toca os nossos corações. Usa a minha vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar um pouco sobre Jesus hoje, nessa manhã. Que é tentar, o título seria Compreendendo um pouco melhor Jesus, né? Em 10 minutos é impossível explicar quem é Jesus, né? Porque teríamos muita coisa para falar sobre Jesus, mas eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que eu escutei esses dias e eu quero começar então lendo em João 1, a partir do verso 1 até o 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando lemos os evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, e eu separei eles mais ou menos assim, né? Mateus, ele nos fala mais, nos conta mais aquilo que Jesus disse quando ele estava aqui, né? Temos o Sermão do Monte, temos o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, né? E claro, ele contou fez outras coisas, falou sobre outras coisas também, milagres e tudo mais. Mas daí vamos para Marcos. Marcos nos fala mais do que Jesus fez, né? As coisas que ele fez, as curas, milagres. Essa foi mais a ênfase que nós podemos ver, se formos assim classificar esses 4 evangelhos. Lucas, talvez por ser um médico, ele nos mostra mais Jesus também como um ser humano, uma humanidade, uma pessoa. E João nos fala mais sobre quem é Jesus. Né? Tudo isso junto a gente pode formar uma imagem, talvez assim, e compreender Jesus, aquele que veio a esse mundo, porque esses 4, eles viveram com Jesus, né? Eles conheceram Jesus pessoalmente, como homem. Mas Jesus é muito mais do que esse homem que viveu aqui. Jesus é mais, né? Eu quero falar um pouco sobre aquilo que João escreveu. O propósito de João é provar que Jesus é divino, é o Filho de Deus. E por isso ele já começa falando, né? Ele é o Verbo. Ele não conta a genealogia de Jesus, ele não conta sobre a infância, a juventude. Ele já começa assim e já vai para o testemunho de João Batista, né, e já vai para o batismo de Jesus. Já começa lá com Jesus com uns 30 anos de vida. E por isso a gente não tem muitas outras informações sobre Jesus antes, né, menor. Mas algumas verdades que nesses poucos versículos nós podemos aprender sobre Jesus. Em primeiro lugar, Jesus, no verso 1, né? No princípio era o Verbo. Jesus é o Verbo eterno. É o Verbo de Deus. Aquele através de quem Jesus fala e se apresenta. Jesus, ou Deus muitas vezes falou antigamente através dos profetas, de diversos profetas, né? Todo o Velho Testamento a gente viu pessoas, homens, mulheres que falavam que Deus enviou para falar através. E agora Deus manda Jesus, o seu Filho. E Jesus é o Verbo, é aquela pessoa que está aqui agora no mundo para falar. Ele não passou a existir, Jesus de repente, quando ele veio, ele já existia desde o início. Ele é eterno, assim como o Pai da eternidade. Ele nunca teve uma origem, assim como Deus nunca teve uma origem. Ele é a origem de todas as coisas. E tudo passou a existir através de Jesus.
Na criação de todas as coisas, Jesus estava ali junto com Deus. Não é que Deus agora falou, Jesus, agora você vai para o lado e eu vou fazer tudo. Veja só, né? O que eu vou fazer? Você agora se afasta aqui que eu vou mostrar o meu poder. Não, eles estavam juntos. Eles já existiam juntos na criação de todas as coisas. E Jesus é eterno. É um atributo que é exclusivo de Deus, mas também é exclusividade de Jesus. Então isso mostra que Jesus é divino, é eterno, assim como o Pai é. Segundo aspecto aqui, Jesus é um verbo pessoal. O verbo estava com Deus. Ele estava junto com Deus. É a expressão que prova que ele não é uma coisa, uma energia, algo que a gente não enxerga, mas sim é uma pessoa. Quando tudo começou, no princípio, o verbo já estava com Deus, né? Jesus já estava com Deus. Essa pessoa estava com Deus, face a face. Era a comunhão entre Pai e Filho, Deus Pai, Deus Filho. Ele é uma comunhão eterna. E eles estavam em igualdade, né? Não é que Deus era maior, Jesus era menor, Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Assim a gente pode até compreender um pouco às vezes, né? Mas eles eram iguais, são iguais. Deus Pai e Deus Filho. E eles são da mesma substância, eles são a mesma coisa. E ambos são revestidos de uma pessoalidade. E são revestidos da mesma glória. Ambos são co-iguais, essa palavra existe, co-iguais, co-eternos, co-substanciais. Então eles são a mesma coisa, a mesma pessoa, na verdade. Mas é a Trindade que nós conhecemos, né? Além dos dois, temos o Espírito Santo ainda. Em terceiro lugar, Jesus é o Verbo divino. Nós lemos também em João 1, e ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus mostra que Jesus é eterno, é uma pessoa, e agora ele diz que ele também é divino. João fala isso, né? João afirma que Jesus é Deus. Não é um ser inferior, como eu já falei, né? Deus não falou, quando criou o mundo, né? Jesus, menino pequeno, agora olha só o que o papai vai fazer, né? Não, eles são a mesma pessoa, a mesma autoridade. Os dois são divinos, são eternos, são a mesma criatura. Mas distintos, cada um com as suas... Podemos, talvez, ver duas funções, né? A gente sempre imagina que Deus é o Pai, é o poderoso, Jesus é o Filho, mas na verdade eles são iguais. Os dois são divinos. Jesus é divino. Ele tem os mesmos atributos, realiza as mesmas obras. Um quarto ponto, quarto aspecto aqui é Jesus é o Verbo Criador. No versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas através de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado através de Jesus, o Verbo Criador. O Verbo eterno, o Verbo pessoal, né? Ele é eterno, ele é uma pessoa, ele é divino, ele é Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. O mundo material que nós conhecemos, o mundo espiritual. Criou os homens, criou os animais, criou os anjos, criou as estrelas, lá longe, distantes, o universo e os seres mais minúsculos que nós não podemos enxergar a olho nu. Ele mediu as águas, ele pesou todas as coisas na sua mão. Isso mostra o tamanho, que Jesus é. Ele pesou o pó na sua balança, mediu os céus palmo a palmo, espalhou as estrelas no firmamento. Em quinto lugar, Jesus é o Verbo encarnado. Ele se tornou carne e osso. Ele veio a nós. No verso 14, nós lemos que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Né? Jesus não ficou lá no céu, ele veio a esse mundo. Deus enviou ele para cá. A tarefa de Jesus era vir ao mundo, se mostrar a nós homens. E nós vimos a glória dele. Aqueles que estavam ali presenciaram ele, viram todas as coisas que ele fez, que ele fazia. E ele veio a esse mundo na barriga de uma mulher, nasceu pequeno, né, o Criador de todas as coisas. Foi um bebezinho e foi crescendo, se tornou um homem. Nasceu numa manjedoura pobre, ele se fez homem. O Rei dos Reis se fez servo, aquele que é um espírito invisível, na verdade, né, ele se vestiu uma pele e se mostrou, deixou ser visto por todos nós. E revelou a glória de Deus Pai. Jesus é o Verbo eterno. Ele é eterno, ele é uma pessoa, ele é divino e ele é o Deus encarnado. E tudo isso ele faz por nós. Ele se mostra todos os dias, esse Jesus poderoso. E além de tudo isso, nós sabemos que ele é a expressão do amor de Deus. Tudo isso ele fez e faz todos os dias para demonstrar o seu amor por nós. Jesus, ele veio a esse mundo porque nos ama, porque nos amou, morreu por nós, se tornou carne e morreu. Como assim um dia nós também vamos morrer, né? Vamos voltar ao pó, como diz a palavra de Deus também. Mas o nosso final não vai ser esse. Nós temos a certeza, a convicção que Deus, que Jesus, assim como ele ressuscitou, vamos também ressuscitar um dia e estarmos na presença de Deus, de Jesus, o Criador de todas as coisas. E vamos viver uma vida eterna, vamos ter comunhão eterna com Jesus, Filho de Deus, eterno, divino, pessoa, Criador, Deus encarnado. Ele nos amou. Jesus é amor e quer demonstrar isso todos os dias para nós. Que a gente possa estar recebendo e compreendendo cada vez melhor quem é Jesus, o que ele fez e o que ele é para nós. Que Deus toque o seu coração através da terceira pessoa da divindade, né? Que o Espírito Santo possa estar revelando isso cada dia mais nas suas vidas. Quem eles são? Quem são esses três? Que na verdade são uma pessoa só, né? Eles são a razão da nossa vida e somos gratos que temos eles nas nossas vidas, que somos filhos de Deus, somos co-herdeiros, vamos participar com eles na glória eterna. Amém? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado, Jesus Cristo, que o Senhor veio ao mundo, habitou no meio de nós, se tornou homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Criador de todas as coisas, veio a esse mundo, passou por todas as dificuldades e as experiências que nós passamos também. E o Senhor mostrou que é possível viver uma vida correta, uma vida digna, uma vida que glorifica o nome de Deus. E nós queremos também aprender cada vez mais a sermos mais parecidos com o Senhor é. E queremos pedir que o Senhor nos ajude, nos dê força nessa semana, nesse novo dia, nas lutas que nós temos, os desafios que nós temos. Mas somos gratos porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está ao nosso lado e vai nos ajudar. Obrigado, Deus, porque nós podemos também ser chamados filhos de Deus. Nós recebemos a Tua palavra e nós aceitamos ela e nós queremos também viver e experimentar todos os dias aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui hoje na Tua presença e o Senhor está conosco. Cuida de nós, nos dá força, sabedoria, paciência, alegria para enfrentarmos esse novo dia. Em nome de Jesus. Amém.